Olá, amigo internauta, estamos começando o nosso programa TV Assise. E como é o primeiro programa, nós viemos visitar o primeiro prefeito da cidade, senhor Anis Nemibacite, para uma conversa muito legal, com muitas curiosidades. Você sabe como é que começou a Feira de Artes e Artesanato aqui no Embu? Não sabe? Então agora você vai descobrir. Vamos lá perguntar para o senhor Anis. E como foi a infância do senhor? Eu nasci no Embu no dia 16 de novembro de 1927, naquele prédio onde hoje está lá do Banco do Brasil. Eu nasci lá, na cidadezinha do Embu, que era um vilarejo. E como que foi a infância do senhor, senhor Anis? A minha infância foi no Embu muito gostosa. Nós frequentamos uma escola. Só tinha uma escola aqui no Lago da Matriz, a professora a dona Totó. E era gostoso, porque tudo era facinho, não tinha movimento, não tinha nada. Foi muito prazerosa a minha infância. Apesar das poucas opções de lazer, a gente aproveitava o que tinha aqui. E o que o senhor fazia para se divertir com os amigos? Não, jogar bolinha, peão, e aquelas brincadeiras normais de criança sadia. Quase que a gente não vê essas brincadeiras Não, hoje. não tem mais hoje, infelizmente. Pois é. Agora, senhor Anis, o senhor também foi presidente da Embuense, é isso? Gostaria que o senhor falasse um pouquinho. A Embuense foi uma associação fundada já faz, acho que, 40, 60 anos. E eu frequentei muito a Embuense e participei ativamente como presidente da diretoria, presidente do conselho fiscal, e todas as roupeiro que eu já fui, porque naquele tempo era difícil de você congregar a mocidade. A gente saía daqui de caminhão para jogar fora. Isso com quantos anos, senhor Anis? Eu? O senhor tinha quantos anos nessa época? Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Eu tinha uns 28, 30, 28 não, 16, 18 anos. 16, 18 anos. É. Agora, o senhor tinha uma vontade de ser jogador profissional, é isso mesmo? Não é verdade, não. Eu apenas jogava modestamente no quadro dos veteranos e às vezes no segundo quadro que a gente tinha oportunidade. Eu era apenas privilegiado de marcar gol porque eu tinha muita sorte. O senhor jogava no ataque? Jogava no ataque, de centroavante. O senhor gostaria de estar jogando, de ter visto na época o Corinthians já com estádio, que recém-inaugurado? Não, mas é muito difícil, né? Aquilo foi um sonho que depois de não sei quantos anos está sendo realizado. Mas naquela ocasião nem se pensava. A gente tinha aqui em cima, Marcelo, onde tem a Assise hoje, ali era um campo nosso. Tinha um campo de futebol nosso ali. Como é que o senhor vê a estrutura do esporte hoje aqui na cidade? Está melhor? Bom, com o apoio que o prefeito vem dando, em certos setores melhorou bem. Mas o problema de futebol, por exemplo, eu estou afastado há muito tempo do clube. A Embuense teve o privilégio de vencer vários campeonatos regionais após a minha saída, inclusive. A gente está vivendo aí alguns dias antes do início da Copa. Na formação do senhor como pessoa, qual a importância dessa prática esportiva, senhor Anis? O esporte sempre é salutar, é saudável e faz bem para a saúde. Eu não tive a oportunidade de, quando fui prefeito, de promover a abertura de campos de futebol que seriam necessários. Porque você dando campo de futebol para o pessoal jogar, você tira o pessoal do bar, você tira o pessoal da droga,
E hoje é um benefício grande. O prefeito está fazendo hoje vários estados, e com isso melhora a condição de vida do pessoal, a condição de poder tirar essa molecada da rua, que é uma grande coisa. Agora, senhor, a gente fala muito do futebol, mas eu tenho a informação de que o senhor chegava a praticar até o remo aqui no Imbu. Como que é isso? Não, o remo não. Acontece que lá onde tem hoje a praça de alimentação, lá era o lago dos jesuítas. Era um lago bonito, não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver aqui na padaria, o meu irmão naquele lago. Entendeu? Então, não que eu praticava, é que a gente tinha o barquinho e a gente aproveitava para passear e limpar o tanque. Ah, sim. Então o senhor tinha uma unia útil ao agradável? Claro, porque aquele lago tem aquelas, eu não me lembro bem o nome do que nasce e fica tomando conta da água. Então a gente tinha a preocupação de tirar aquilo para deixar o lago bem vistoso. Agora, senhor Anísio, o senhor teve essa participação importante na Imbuense, já está demonstrando a sua preocupação em se associar a outras pessoas para a melhoria do clube, da cidade. Eu fui presidente do clube durante 8 anos. Durante 8 anos? E aí eu queria que o senhor falasse um pouquinho da emancipação. Como é que começou esse movimento e por que vocês pensaram em fazê-lo? Bom, eu era vereador em Itapecerica representando o Imbu. E o que ocorria? Que tudo era difícil. Eles tinham 5 distritos que eles tinham que cuidar. Que era Imbu, Imbuguaçu, Taboão, Juquitiba e mais um que eu não me lembro agora. Então, tudo era dificultoso. Apesar de eu ser vereador da bancada no primeiro mandato de aliança com o prefeito, não tinha recurso nenhum. Além de não ter recurso, o pessoal da sede não tinha boa vontade nenhuma com os outros distritos. Então, daí veio o interesse de se fazer a emancipação, e que eu tive a grande felicidade de contar com o Carlos Koch, que depois veio a ser o meu vice-prefeito, na conjuntura de fazer uma associação cívica, porque só através de uma entidade jurídica você podia pleitar a emancipação. Então, nós arregimentamos uma pleide de homens de boa vontade e começamos a formar a associação cívica que depois tornou-se realidade. E com esse movimento, então o interesse de ser município do porquê? Porque a gente ia cuidar da nossa própria vida. Ia procurar fazer o desenvolvimento que a gente sonhava. Então, nós tivemos essa sorte de formar a sociedade e depois pleiteamos através da Assembleia a criação do município. E nós tivemos alguma dificuldade, porque naquela ocasião só podia pleitear ser município se você estivesse numa distância de mais de 8 mil metros quadrados da sede. Então nós encontramos alguma dificuldade, mas deu para contornar tudo. Então, felizmente, aí formamos a sociedade, apresentamos o nosso pleito à Assembleia Legislativa, a Assembleia examinou e, através da comissão, aprovou. E o Jânio Quadros promulgou a lei da criação do município. O Jânio Quadros era o governador? Era o governador. Que visitou Imbu, né? Várias vezes. Eu era correligionário dele. Então o senhor andava com a vassourinha por aí? Andava.
Senhor Anísio, depois da emancipação, o senhor se tornou o primeiro prefeito. Queria que o senhor falasse um pouquinho do início do trabalho. Imagino que não foi muito fácil. Bom, já que nós queríamos descascar o abacaxi, a gente tinha que trabalhar duro. O que ocorre, Marcelo? Aquele prédio onde tem o Banco do Brasil, meu pai tinha um armazém embaixo e não tinha lugar para sede. Então nós instalamos lá a primeira prefeitura, aquele salão embaixo onde o Banco do Brasil atende a população hoje. Eu acho que muita gente nem imagina que ali foi a primeira prefeitura, né, senhor Anísio? Ah, não imagino, não imagino. Então, ali nós montamos. Quando nós entramos lá, no dia 2 de janeiro de 60, só tinha um funcionário, que era o Quinzinho. O Quinzinho entrou comigo. O que nós vamos fazer? Não tinha lápis, Marcelo, não tinha uma caneta, não tinha papel, não tinha nada. Nada, nada, nada. Eu tinha ganho de uns amigos meus 2 escrivanias e 4 cadeiras. Lá era o móvel que nós tínhamos, não tinha máquina, não tinha nada, nada, nada. Então, fizemos um trabalho desbravador e conseguimos devagarinho montando a prefeitura. E qual foi a primeira iniciativa nossa? A gente tinha 6 funcionários, 4 de rua e 2 que era eu e o Quinzinho, para começar a montar. Quem foi o primeiro funcionário da prefeitura? Fala vocês dois. Joaquim, a dona Delfina. Dona Delfina. Se nós dois, foi ela a primeira funcionária. Depois vieram os outros que me ajudaram muito. Mas então, como começar a ter dinheiro? Não tinha um tostão para nada. Então a grande preocupação nossa foi o quê? Tomar a iniciativa de lançar imposto para poder arrecadar com dinheiro. Senão, como é que ia fazer para tocar alguma coisa? Os funcionários de rua, que eram 4, ficaram sem receber quase 6 meses. Eles tinham paciência. No decorrer dessa atividade toda, nós conseguimos uma verba do governador Cavallo Pinto de 500 mil naquela ocasião, para poder pagar algumas despesas. Mas essa verba veio tão tarde que quando chegou, nós já tínhamos tomado algumas iniciativas. As pessoas já pagavam os impostos, né? Não pagavam, mas pagavam em Itapecerica. Para Itapecerica, não é? Pagavam em Itapecerica. E quando você sai da sede para o município, você deixa tudo escriturado lá. E nós saímos devendo para Itapecerica. Eles queriam cobrar, falaram, não vou pagar nada, não pode ficar tranquilo, isso é dinheiro morto. Mas, felizmente, porque eu tinha uma experiência do quê? Eu era experiência de vereador, eu tinha uma experiência quase de executivo, porque eu trabalhava numa firma em São Paulo e era procurador da firma, na Brigadeiro Tobias. Então, eu tinha um know-how de alguma coisa para poder tocar minhas coisas na prefeitura. Qual era a formação do senhor nessa época? Sempre, só 3º grau de contabilidade. Mais nada. Primário, contabilidade e a experiência que eu já tinha. Porque o clube me deu experiência, a Câmara me deu experiência e o meu trabalho me deu muita experiência. A vida ainda é o melhor professor? Mas nem tenha dúvida, a vida é o que te indica o caminho. Porque o que você não aprender na vida, não aprende nunca. Senhor Anísio, esse início difícil, mas um fruto que nós percebemos dessa época que o senhor estava como prefeito, foi a Feira de Artes e Artesanato. Como é que foi o início da feira, senhor Anísio? O início da feira foi no 2º mandato meu. No dia 1º de janeiro, dia 2 de janeiro de 1969, quando eu tomei posse pela 2ª vez.
os artistas, querendo nos homenagear, começaram com a feira lá. Então, os artistas de primeira linha do Embu se reuniram e fizeram a primeira feira, no dia da minha posse. Foi um momento histórico, porque a qualidade dos artistas, a qualidade do que eles faziam, era de primeiríssima ordem. O senhor tinha um grande relacionamento com eles? O meu relacionamento era com o Carlos Balian, que era o secretário de turismo, que era muito ligado com a Assis. Então, através deles, o Assis, junto com o Carlos, ajeitaram para fazer a feira. Foi um espetáculo. E dali começou a feira do Embu. Mas, senhor Anísio, quando ela nasceu, a ideia era fazer essa homenagem e não continuar, ou eles já estavam pensando em continuar? O fruto daquilo, o resultado daquilo, eu não posso afiançar, mas deve ter vindo inesperadamente num movimento que foi inevitável continuar. Por quê? Depois a feira daqui foi agregada com os hippies que expunham na Praça da República. Aí o Carlos Balian e o Assis fizeram um contato com eles e nós mandávamos ônibus para eles virem. Então eles ficavam lá até meio-dia e de meio-dia para tarde ficavam no Embu. Agora, teve alguns que nem voltaram, né? Chegaram no Embu e ficaram. Mas é muito pouco hoje, né? Uma meia dúzia foi. O Cristo, mais uma meia. Um pessoal bom, de primeira linha. Tem muita gente. Eu acho que tem uns 10 no máximo que não voltaram mais. Mas o grande mérito da feira, Marcelo, é que era autêntica. A qualidade dos artistas eram de primeiríssima ordem. Era um artista de renome que deu projeção. Agora, para consolidar esse nome do Embu das Artes, a imprensa, na época, acabou ajudando, né, senhor Anísio? Ajudou bastante. Porque o Embu era um atrativo, e, por exemplo, o Cruzeiro chegou a fazer várias reportagens daqui, fora os outros jornais. Não tenha dúvida que ajudou bastante a divulgação. Porque dentro do todo o panorama que tem por aqui, no nosso São Paulo, tem pouca coisa que você pode mostrar. E naquela ocasião, o Embu era um atrativo. O Embu foi objeto de muitas reportagens, mas bastante reportagens, que projetaram. Outro fato, tinha no programa do Canal 2, ou 11, não me lembro, a Clarice Amaral. Então, o Balian e o Assis fizeram um convênio com ele, convênio de palavra, da gente mandar um artista toda semana para lá para fazer um trabalho dentro do programa dela. Isso aconteceu durante muito tempo. Ela era equivalente mais ou menos ao que o Faustão significa hoje? Não sei se com Faustão, mas com a Ana Maria, por exemplo, dava para comparar. E um fato curioso, Marcelo, é que quando a gente não mandava o artista, ela ligava para mim puxando a minha orelha. Porque ela tinha compromisso de pauta, né? Então fazia falta quando o artista não ia. Fazia, claro, como é que queria preencher aquela... Às vezes acontecia de um artista não poder ir, ou de não ter condição, criar um probleminha. Mas, voltando à emancipação, o que me deu fôlego, por incrível que pareça, hoje, você sabe que tem o Poço Paraná, né? Sim. Ali a BR passava atrás. A BR cortava assim. E o seu Lupércio, que era um homem dinâmico, ele tinha o posto de gasolina lá, mas tinha uma visão muito grande. Então ele propôs para mim
para mim permitir que ele abrisse o posto para poder sair na BR. Eu mandei um projeto para a Câmara aprovou, aí ele me deu R$100.000 em troca desse benefício. Com esse dinheiro eu paguei os funcionários. Que beleza. Eram R$100.000. Eu não sei qual é o valor exato. Em reais daria mais ou menos uns 100.000. 100.000, Deu para pagar os funcionários atrasados. E me deu um pouquinho de fôlego. Porque daí começou a entrar um pouco de arrecadação dos impostos. O imposto predial e territorial. E tinha ainda naquela ocasião, quando você vendia alguma coisa, você tinha que recolher para a prefeitura um percentual. Isso era feito lá. O meu gabinete era feito nos fundos da minha casa. Eu tinha que sair do prédio, dar a volta para a rua e entrar no gabinete. É uma história. Senhor Anísio, e a associação comercial, como que foi o nascimento dela, a relação dela no início, e como que o senhor vê hoje? O que ocorre é o seguinte, o primeiro presidente foi Oscar Yazbek. E ocorre um fato que, num feriado, eu não sei se fui eu, Quinzinho, nós não permitimos que o comércio abrisse. Aí eles ficaram um pouco alvoroçados e fundaram a CISI, que, aliás, foi um benefício grande para a cidade. O que está sendo hoje ainda, né, Marcelo? A CISI representa muita coisa de importante para a cidade, porque ela conseguiu regimentar esse pessoal todo numa entidade só. É muito benéfica. O senhor ficou contrariado com essa fundação, senhor Anísio, na época? Não fiquei, não. Aquilo foi uma atitude política que os Yazbek eram contra nós. Uhum. E, na verdade, não cheguei a ficar contrariado. É que incomodou um pouco, né, Marcelo? Chegou a incomodar um pouco, porque era uma entidade de classe que vinha muito de encontro à nossa administração. Eles tinham uma certa força já no Tinha início. bastante força. Tinha força bastante. Através do Oscar, ele conseguiu regimentar um pessoal bom junto com ele e que deu esse resultado fantástico que tem hoje. Era uma oposição ao senhor, mas diferentemente do que a gente vê hoje, senhor Anísio, às vezes o político não gosta e não quer que haja oposição de jeito nenhum. Não, mas Isso não é benéfico, é horrível. Eu cito, por exemplo, hoje, isso não pode ser levado para o prefeito. Você pode explorar isso. O Imbu não tem oposição. É ruim, porque você não aponta os erros que você faz. Você tendo oposição, Marcelo, você vai atrás dos meus erros. E isso pode me despertar a corrigir a minha direção. Na minha opinião, a oposição é muito benéfica, desde que não seja uma oposição demagoga, ostensiva. Uma oposição que construa, não que destrua. Senhor Anísio, nesse início a gente percebe muito uma abnegação de vocês, né? Porque não tinha recurso nenhum. Não, foi um trabalho grande. O que mais se destacou naquela ocasião, Marcelo, foi a compreensão da população. Não tinha adversário político. Os adversários políticos ficaram todos meus amigos e me ajudaram. Isso foi um fator importante. Eles enxergavam um benefício para a cidade. Para a cidade, pois o fruto da emancipação foi trazer benefício para a cidade, não espantar. Igualzinho os políticos de agora, né, senhor? Igualzinho os políticos de agora, é verdade. Senhor Anísio, eu gostaria que o senhor falasse um pouco desse momento que o Imbu está vivendo, com esse crescimento, essas empresas chegando. Como é que o senhor vê tudo isso? Mudou bastante?
mudou totalmente a cara da cidade. Mas é benéfico, porque sem recurso você não proporciona outras coisas para os munícipes. Então, o que ocorre? Todo esse... Você vê, por exemplo, que estão construindo de galpões para alugar, é impressionante. Isso traz resultado. O trabalho que o Roberto Terassi fez nessa lei que permitiu você construir ao longo da BR muito mais, trouxe muita gente para cá. Isso fez com que, se você pegar a arrecadação, eu não me lembro, a arrecadação do Embu, há 10 anos atrás, e ver hoje, ela, eu acho que tem umas 10 vezes mais. Isso fez com que o prefeito pudesse fazer muita coisa. Agora, o nosso prefeito, vai falar do nosso prefeito? Fique à vontade. Nosso prefeito é um homem arrojado. Ele tem uma visão muito grande. Só que ele é um pouco fogoso em fazer as coisas. E aí é um erro. Porque você fica sem previsão dentro de uma obra e que pode dificultar, pode atrasar. Mas o resto... Agora, você não tem a dúvida, Marcelo, o Embu hoje não é mais vila nem nada, é um bruto município que perdeu as características. Essa é a grande verdade. Perdeu as características, não temos mais características de município de antigamente. Mas uma pena que o nosso prefeito não tenha oposição, porque com a oposição ele poderia corrigir a reta dele, a visão dele. Se eu cometo um erro, se você não me chamar a atenção, eu vou continuar no meu erro. Senhor Anísio, eu gostaria que o senhor mandasse, para encerrar, uma mensagem para os munícipes de Embu das Artes, o senhor como primeiro prefeito, o que o senhor pode deixar de mensagem final? Eu posso deixar a mensagem que a população deve continuar acreditando no nosso desenvolvimento. E eu quero, através da CISI, reforçar aqui o que ela representa de importante para nós hoje. Porque nós temos no Rilma um presidente muito ativo. E ela tem muita representatividade em vários setores, tanto na esfera municipal como na esfera estadual. E o que eu espero da nossa população é que continue ajudando as autoridades para que o Embu cresça cada vez mais. Muito obrigado, senhor Anísio. Foi um prazer muito grande, Marcelo. Eu estou sempre a seu dispor quando eu puder servi-lo.